Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou conversar com a doutora Cláudia Lira, secretária-geral da Mesa do Senado Federal. Vamos conversar sobre mais uma iniciativa adotada pelo Senado, visando dar ainda maior transparência ao processo legislativo e ao debate parlamentar. Doutora Cláudia, o Senado inaugurou um novo portal, já dentro do portal mais amplo, chamado E-Cidadania. Eu queria que a senhora apresentasse essa nova iniciativa que o Senado recentemente adotou, para dar maior transparência aos seus trabalhos. Por favor. O portal E-Cidadania ele foi colocado no ar em maio, exatamente no dia 15 de maio, e com, na verdade, dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é para trazer para um único local o acesso de todas as publicações do Senado. Esse é o primeiro objetivo do portal. Por que isso? Havia várias queixas de cidadãos e pessoas interessadas também no processo legislativo de que o Senado, e a fala era essa, de que o Senado não publicava suas informações. E o Senado publica suas informações. Fomos então pesquisar por que dessa queixa, por que essa fala. E vimos que havia uma dificuldade realmente, não de acesso, mas porque as informações elas estavam dispersas em vários locais, em vários portais. Por isso, o portal E-Cidadania ele trouxe para um único sítio o acesso, ou seja, facilitou a entrada do cidadão, qualquer cidadão, nas informações. A partir dali, ele pode, com um link, ele pode acessar a qualquer outra informação do Senado Federal. Porque a lei de acesso às informações, ela não é só a publicação, mas é o acesso facilitado. Então, nesse sentido, o portal do Senado, bem antes até, porque é um trabalho que vem sendo realizado desde 2011, segundo semestre de 2011. E vem sendo estudado, pesquisado para como melhor atender ao cidadão brasileiro. E o E-Cidadania também permite um maior grau de interatividade entre o cidadão e o Senado Federal. Esse é o segundo objetivo, dessa modernização, da utilização cada vez mais ampla da inovações tecnológicas. Ou seja, o cidadão, e essas novidades, o cidadão pode interagir com o Senado, apresentando, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, apresentando ideias que ele gostaria de ver analisadas aqui dentro do Senado para se poder transformar num projeto de lei e também dando sugestões para haver debates nas audiências públicas, nas comissões permanentes do Senado. Ou seja, a interatividade chegou mesmo e chegou para ficar, digamos assim. Exatamente. E haverá novidades no segundo semestre, em novembro, que é na segunda fase do portal, em que ele não só vai propor ideias para proposições, como ele vai sugerir também emendas a projetos que estejam tramitando, estejam discutindo naquele momento, naquele contexto. Exatamente. Muito interessante. Uma vez, tanto as ideias para projetos como as ideias para audiências públicas, elas são colocadas em audiência pública, em consulta pública, e já temos várias colocadas. Atualmente nós temos, no E-Cidadania, nós temos 167 proposições postas à consulta pública para os cidadãos apoiarem, se eventualmente estiverem... Ou rejeitarem, enfim. O apoiamento, exatamente, é o apoiamento que eles podem ter. E temos 264 propostas de audiências públicas. Isso já sugeridas? Sim, já estão na página do E-Cidadania, que o cidadão pode acessar da página principal do Senado, está lá o ícone. Ele entra lá no portal e a partir de aí ele localiza no lado direito o E-Cidadania, clica lá e tem todo esse acesso a todos esses serviços. As informações já existentes e aquelas novas. Agora, doutora Cláudia, o Senado já tem um aparato de comunicação bastante amplo, que envolve TV, rádio, jornal, agência. Agora estamos bem presentes na internet. Mais agora essa iniciativa dentro do portal E-Cidadania. A senhora tem notícia de algum outro parlamento
que tenha tal estrutura, que permita tal transparência como essa que nós temos praticado aqui no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados? Sim, existem, mas com esse perfil, o Senado, ele é pioneiro, né? Com essa interatividade absoluta, porque nós temos realmente vários canais de comunicação do Senado com o cidadão e do cidadão também com o Senado, mas esse é dentro do processo legislativo. Né? Com essas inovações. Sim. E não tenha nada de inconstitucional, porque houve, né, algumas questões, alguma inconstitucionalidade, porque a Constituição ela determina um número X para a iniciativa popular, mais de 1 milhão de assinaturas. É bem difícil a população, né, o cidadão, enfim, interagir no processo legislativo. Uhum. Mas não existe nenhum problema, porque essas propostas, essas sugestões, com esses apoiamentos, porque para a proposição ele precisa de 20 mil apoiamentos, o que é bastante menor do que o mais de 1 milhão. E para as audiências públicas, 10 mil. De toda forma, alcançado esse número, a ideia ou a audiência pública vai para a comissão pertinente do assunto que é sugerido. E as ideias de proposição legislativas vão para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que lá dará um segmento normal. Terão esse canal aberto. E lá na comissão, os senadores, membros da comissão, vão analisar e eventualmente encampar as propostas feitas via o E-Cidadania. Exatamente. E mesmo que não alcancem, porque esse número de apoiamentos em 4 meses, mas mesmo que eles não alcancem, não irá assumir a ideia do cidadão. Sim, um senador pode, inclusive, encampar e apresentar em seu nome aquela ideia que ganhou uma certa repercussão no âmbito do E-Cidadania. Exatamente. Porque haverá um banco que essas ideias ficarão registradas muito interessante. No banco. Agora, doutora Cláudia, a impressão que nós temos é que o Senado está numa intensa atividade, quer dizer, as comissões técnicas, diversas, numerosas subcomissões, Conselho de Ética, CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, audiências públicas, reuniões externas das comissões, comissões especiais de juristas analisando códigos. A senhora já viveu momentos mais intensos? Ou seja, a impressão que se tem é que o Senado está toda força. Como é que a senhora vê, analisa, compara em relação a outros momentos do Senado Federal? Bom, existem... O Senado está sempre funcionando. O Senado brasileiro, ele trabalha muito, né? As comissões, nas 11 comissões permanentes, e nós temos 37 subcomissões funcionando também, essas CPMIs, como os órgãos também de conselhos. E o Senado tem se debruçado imensamente nessas matérias todas. Por exemplo, já agora, em 2012, 417 matérias foram deliberadas pelo Senado Federal, ou pelo plenário, ou pelas comissões em caráter terminativo, né? Então, é uma atividade intensa. E não é só um número. Sim, porque a qualidade das matérias, a importância das matérias. A senhora destacaria quais matérias que passaram nesse semestre, assim, que merecem uma ressalva, um destaque? Claro, e o que eu vou dizer aqui será sempre muito menor do que aquilo em termos de relevância, geral. Não tem a menor dúvida. Por exemplo, a Lei Geral da Copa, que foi votado, a unificação das alíquotas do ICMS nas operações externas, né, bens e mercadorias externas, a previdência complementar do serviço público e a aposentadoria especial para pessoas com deficiência que estejam registrados no regime geral da Previdência, a proibição do cheque calção para na emergência, nos atendimentos emergenciais, né? A celeridade, por exemplo, nos procedimentos processuais relativos ao combate à corrupção. Então, todas matérias relevantíssimas. Claro, e, por exemplo, também uma outra de que a obrigatoriedade de que nas caixas de medicações, né, de medicamentos, a data de validade venha bem legível. Então, são matérias... Para facilitar a leitura pelo consumidor. São matérias que mudam a nossa vida de cidadão. Sei. Né? E
E, quer dizer, essa coisa de que as CPIs atrapalham muito o rendimento, às vezes não corresponde muito à verdade, né? Porque às vezes faz-se um esforço concentrado e em determinada 2 ou 3 sessões vota-se uma leva de matérias importantes. Isso tem acontecido nesse semestre. Apesar da CPMI funcionando, as outras atividades do Senado têm fluído com certa normalidade. Com certeza. E há a organização da pauta. Né? É isso que é muito importante. Né? Essa organização faz com que o Senado não perca tempos. Né? Então, é um momento de muito trabalho. E haverá também muito trabalho, por exemplo, o debate do FPE. Não é só a votação dos estados. Claro, e não é só a votação das matérias. Porque até chegar ao momento de votação de uma matéria, há que se debater muito sobre ela, para que as nossas leis saiam dentro de uma consistência, dentro de uma coerência e atendendo em mais amplamente possível à sociedade brasileira, a nós, né, que somos, né, que vamos tratar na nossa vida através das leis que são confeccionadas dentro do parlamento. Então, precisa de análise, precisa de uma audiência pública, precisa de se ouvir os vários entendimentos sobre aquela mesma matéria. Então, o FPE, nesse momento, está tramitando, né, nas comissões, virá a plenário. O final da votação do Código Florestal, que é outro assunto muito importante que ainda está aí em suspenso. Tem, enfim, as medidas provisórias que tratam dessa matéria. Que já passou para o Senado, foi para a Câmara e deve voltar. E sim, também, né, a matéria do Código Florestal. Mas a senhora teme porque nós estamos chegando ao final do primeiro semestre, né? Tem aí a Rio+20, esse grande evento que está acontecendo no Rio de Janeiro, que, de certa forma, dispersou um pouco, nesse final de mês, de semestre, né, as coisas aqui no Senado. Agora, e o próximo semestre? No próximo semestre nós vamos ter ano eleitoral, a campanha começa, e nós temos também o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. A senhora teme que o segundo semestre fique um pouco esvaziado em função desses... Olha, não necessariamente, porque é hábito, inclusive isso já aconteceu em outras eleições municipais ou mesmo as eleições gerais, de que o Senado se organize, como nós estávamos há pouco falando, ele se organize em momentos de grande votação para que permita que os parlamentares possam acompanhar nos seus estados as eleições, porque faz parte também do trabalho do parlamentar, político, né, do senador. Assistência às suas bases. Não tem a menor dúvida, né? Claro. E atender também às deliberações no Senado. Ou seja, os chamados esforços concentrados. Define-se determinada semana e aí todo mundo vem, comparece, a pauta extensa, entra-se noite adentro e vota-se. Claro, é a organização. O presidente Sarney consultando as lideranças se organizarem, verem dentro, né, das suas bancadas aquelas matérias que gostariam de ver votadas, né, enfim, analisadas, e nos prazos também, né, de que gostariam de ver essas matérias votadas. Então, havendo um consenso das lideranças, um trabalho colegiado, como é o hábito do presidente Sarney, né? Doutora Cláudia, muito obrigado pela entrevista. Eu quero lhe cumprimentar por essa iniciativa do E-Cidadania, que realmente vem a calhar. Acho que o Senado toma um passo importante no sentido da interatividade e da aproximação do público com a instituição. E se me permite um minutinho? Claro. 765.908 acessos ao E-Cidadania, no total. E com pouco tempo de funcionamento. Pouquíssimo tempo. Ou seja... Em torno de um mês. Já é um sucesso. Muito obrigado pela iniciativa. Chegamos ao final da nossa entrevista e eu quero lembrar aqueles que quiserem enviar sugestões, comentários ou críticas à nossa programação que existem 2 caminhos para fazê-lo. Através do Alô Senado no número 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.